Olá, cursista, olá para você que está acompanhando o nosso trabalho aqui. A gente foi recebido pela professora Tânia Filiu aqui no consultório dela. Ela é especialista em educação, psicopedagoga, recebeu a gente muito gentilmente aqui no consultório dela. Professora, muito obrigado. Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre a questão da educação da criança especial, só que numa questão clínica. A gente vai ter a opinião da professora aqui, que vai poder falar um pouco mais para a gente sobre as especificidades de cada caso, como que uma criança é determinada clinicamente, se ela está ou não com uma deficiência, se uma dificuldade na escola pode resultar em uma deficiência ou não, se isso é ou não uma deficiência. Hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Professora, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. E para começar, eu queria saber como que a criança é diagnosticada, como que se tem ou não uma deficiência. Como que chega esse caso para você, professora? Obrigado. Eu que agradeço, né? E o espaço está sempre aberto para vocês. Bom, a criança, ela vai apresentando durante o processo de escolaridade um desenvolvimento esperado pela escola. Quando essa criança não atinge esse desenvolvimento esperado pela escola, que ela tem um atraso na leitura, na escrita, uma dificuldade de se enturmar e estar junto aos seus pares, ou então essa criança não para, né? Ela fica a todo momento andando, não consegue se concentrar, não consegue manter uma atenção. Esses são alguns dos indícios de alerta, né? Quando a gente fala alerta, não significa que essa criança tem uma deficiência. É para a gente prestar atenção em como essa criança está demonstrando a sua aprendizagem. A partir daí, se há uma identificação dessa criança negativa nesse processo de aprender, essa criança, ela por si só, começa a apresentar mais sintomas, né, que nós chamamos de uma dificuldade mais acentuada na aprendizagem. Para essa criança vir para a clínica, ela é observada pelo professor. Esse professor geralmente chama os pais, conversa e pede para os pais verificar se há algo, né, que está acontecendo com aquela criança que eles não conseguem identificar. Então, geralmente, os professores pedem que eles procurem um profissional. E a questão da deficiência, isso é um fracasso na escola. Ela não está apresentando o que a escola espera que ela apresente. Já a deficiência mais difícil de ser diagnosticada é a deficiência intelectual. Passa por todo esse processo também de observação da professora, chama a família, conversa e encaminha geralmente para um neuropediatra ou um psiquiatra. Passa por uma avaliação que eles colocam como avaliação ou declaração médica se essa criança tem ou não uma deficiência. Mas para isso ser fechado, esse médico precisa de auxílio de uma equipe multiprofissional. Então, essa equipe que faz parte do corpo escolar ou já é uma questão fora da escola? É uma questão fora da escola, tá? Mas a escola é muito importante, porque é na escola que vai se identificar as principais características de algo, né, que não está ocorrendo bem com aquela criança. Porque em casa, a criança, ela manifesta o seu aprendizado e a família acha normal. Quando vai para a escola, essa criança vai passar por um aprendizado científico, que é o que a escola passa, né? E aí ela tem mais dificuldade de entrar na questão dos limites, das regras da escola, né? E aí, quando essa criança é encaminhada para um médico, esse médico precisa do auxílio de outros profissionais
fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Então faz uma junta que nós chamamos de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, e faz um relatório e encaminha para o médico. Através desse relatório, desse diagnóstico, o médico que fecha essa avaliação. Somente o médico. Esses outros profissionais suspeitam. Então dão indícios maiores se há uma dificuldade de aprendizagem acentuada ou uma suspeita muito grande de deficiência intelectual. Entendi. Professora, a partir do momento que essa criança chega à sua clínica, já com um pré-diagnóstico, vamos colocar assim, de uma possível deficiência, qual que é o primeiro procedimento? Esse primeiro procedimento já seria um tratamento, seria uma conversa com os pais? Qual que é o primeiro passo? Quando essa criança é encaminhada, nós fazemos um agendamento. A primeira sessão é com os pais, mas geralmente só vem a mãe. Por quê, professor? O pai, ele se ausenta disso. E aí é uma conquista muito grande para trazer esse pai, né? E o que acontece muito é a sensação de culpa. Eu ter gerado um filho que tem ou um problema ou uma deficiência. A resistência é grande no começo. A resistência é muito grande. Então vem essa mãe, geralmente ela vem apavorada, né? Meu filho tem alguma coisa? Porque pediram que eu procurasse para fazer uma avaliação. É feita uma avaliação diagnóstica que comigo vai de 8 a 9 sessões. Nessa avaliação, o que eu vejo? Eu vejo as falhas perceptivas, eu vejo as múltiplas inteligências, a linguagem oral, a linguagem escrita, raciocínio lógico, tempo, espaço. Então, todas as noções das funções cognitivas, eu faço essa parte da avaliação e das falhas perceptivas, junto com o emocional, que não dá para você separar. E quais são os indícios que separam uma criança que às vezes ela tem um déficit de atenção, ela se distrai com facilidade, ou uma criança que ela tem uma deficiência intelectual, alguma coisa um pouco mais grave? Bom, quando a criança só tem um déficit de atenção, né, ela passa por uma avaliação, tanto comigo como com uma neuropediatra, porque tem critérios, tá? O déficit de atenção, ele é colocado o déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Você pode ter só o déficit de atenção, você pode ter o déficit de atenção com hiperatividade, você pode ter o déficit de atenção com impulsividade e você pode ter os três juntos. Então, há várias características em que a família e a escola vão responder, que é um questionário, tá? Para orientar o médico na avaliação dele. E quando essa criança com déficit de atenção vem para mim, também vai um relatório para o médico para ajudá-lo a definir o laudo. A complicação maior é a questão do laudo, porque uma vez que o médico, né, dá o laudo que essa criança tem um déficit de atenção ou uma deficiência, ela geralmente ela fica rotulada. Bom, né? Isso atrapalha ela futuramente. Atrapalha, com certeza, porque vão vê-la como uma criança que não tem capacidade de alguma coisa. Que tem uma dificuldade acentuada que acaba sendo discriminada por conta disso. Isso, e aí a culpa fica no que ela tem e não nas possibilidades que ela possa desenvolver, porque todos nós temos possibilidades, todos nós temos habilidades. Então nós temos que pegar, é o que nós fazemos, o que eu faço na clínica é pegar as habilidades. Eu sei que ela sabe isso, né? Porque é mais fácil dizer o que ela não sabe. Então eu vou pegar o que ela sabe e a partir do que ela sabe eu vou trabalhar para desenvolver mais habilidades e mais capacidade. Tá? E a deficiência, ela já vem com laudo
E aí você trabalha essa deficiência. Isso não significa que um deficiente não possa ter um transtorno do déficit de atenção. Ele pode. E que um transtorno de déficit de atenção, se não bem trabalhado, tá? Bem estimulado, bem reforçado a necessidade de um trabalho mais intenso, né? Que essa criança não se torne um deficiente circunstancial, porque ninguém acredita nela. Professora, agora aprofundando um pouco mais no trabalho da senhora aqui na clínica, quando uma criança tem uma deficiência constatada, ela precisa de tratamento. Qual o primeiro passo desse tratamento? Bom, uma criança que tenha, nós estamos falando da deficiência intelectual, né? Uma criança que tem uma deficiência intelectual, ela pode também ter uma comorbidade. O que seria isso? Uma dificuldade acentuada na aprendizagem. Então, o meu trabalho aqui é com a aprendizagem. Como ela aprende, como que ela desenvolve a aprendizagem, como que foi passado a aprendizagem para ela. Porque geralmente essas crianças que vêm para a clínica, ela vem com uma autoestima muito baixa, né? O que elas menos querem é voltar para a escola. Porque a escola, de certa forma, discrimina o seu saber, né? O saber que ela está apresentando como a única forma que ela tem de mostrar o que ela pode fazer. Seria uma defesa dela? Você tentar se manter afastada da escola? Afastada da escola, sim. Por quê? Porque nós adultos também temos isso, né? Quando a gente vai em algum lugar, a gente sente uma dificuldade grande, o que a gente faz? A gente se afasta, né? A gente se retrai. Se retrai, né? Então, melhor eu não aproximar. E quando eu apresento alguma coisa positiva para alguém, o que eu espero? Espera uma resposta. Uma resposta, muito bem, é isso aí, você conseguiu. Um estímulo. Um estímulo. E aí eu não recebo nada disso, então se eu não soubesse o que me traz aquele lugar, né? Aquele lugar faz mal para mim. Então essas crianças, quando elas vêm da clínica, elas vêm com uma autoestima muito baixa. Então a primeira coisa é recuperar essa autoestima. Então como que a gente faz isso? Faz um trabalho de não pode falar não. Eu vou tentar, eu vou experimentar, calma aí, eu vou tentar novamente. Então a primeira coisa aqui é tirar o não, que é a palavra que a gente mais ouve na vida, né? E a gente infelizmente. A gente fala o não já está ganho, então vamos correr atrás do sim. Então é isso, a clínica vem estar recuperando essa autoestima. E como é feito esse trabalho? É feito muito lúdico, né? Porque no lúdico você descontrai. Para a criança ela está brincando, e para mim significa uma outra coisa, como que ela trabalha. Vou te dar um exemplo. Se eu trabalho um quebra-cabeça, né? Então, o desafio do quebra-cabeça para ela é juntar as peças. Então, eu vou ver se ela junta as peças pelo tamanho, pela cor, se ela se ela organiza tudo. Além de tudo, eu vou ver como que é a questão familiar. Como assim? Questão familiar? A família é o todo, né? Se eu não consigo me organizar, como que eu vou conseguir me organizar na família? Bom, então o trabalho com a família, ele é realizado paralelamente. Junto, né? Tem momentos que há sessões entre a criança, o pai, a criança e a mãe, a criança, o irmão, a criança e a avó, quem estiver no meio daquela criança. Porque a gente precisa saber qual é essa relação que ele estabelece, né? Que lugar ele ocupa dentro da família? É um lugar de doente? É um lugar de incapaz? Ou é um lugar de coitadinho? Professor, esse tratamento ele chega ao âmbito escolar também? Sim. A escola é visitada uma vez por mês e são passadas sugestões de orientação para ser trabalhado com a sala toda e que vai atingi-lo.
e não orientações somente para ele. Não é isolar a pessoa, e sim dar a oportunidade dela aprender de uma outra forma. Porque nós temos várias formas de aprender, não temos uma forma única, né? Existem diferentes formas que dão resultado. Que dão resultado. Professor, agora falando sobre o espaço lúdico disponível aqui na clínica, como que é o tratamento com essas crianças voltado nesse espaço lúdico? Então, esse espaço lúdico é ofertado a essas crianças jogos, né? E geralmente é um paciente por vez, não é em grupo, é individual, né? São ofertados conforme a faixa etária, conforme a dificuldade, né? Como, se eu estou num processo diagnóstico, eu vou saber que tipo de dificuldade. Então eu apresento um jogo, vejo a dificuldade, ou eu apresento um outro jogo no nível mais fácil, com que ele dê conta, né? Porque quando você apresenta um jogo, todo jogo tem uma regra. E todo mundo que joga quer o quê? Ganhar ou perder? Quer vencer. Quer vencer, né? E aí a gente coloca, olha, você quer ganhar ou perder no jogo? Ah, eu quero ganhar. Eu também. Então somos nós dois. Nós vamos disputar um espaço. Então recuperando, né? Olha, eu consigo. É muito interessante quando eles falam isso. Eu consigo. É a resposta deles. E consegue. Basta estimular. Mas não consegue na data, né? E na hora que as outras pessoas querem. É no horário, é no tempo dele. Né? Vamos dizer assim, então a evolução de quem participa desse tipo de tratamento se dá dentro das regras dos jogos. Também. A partir do momento que ela dá uma resposta dentro daquele jogo, limitado por regras, dá para ter uma noção da evolução dessa criança? Dá para ter uma noção dessa evolução. Então é muito importante o espaço lúdico, tanto na escola, como no consultório, tá? Quando nós estamos vendo alguma coisa, nós adultos, vou dar um exemplo. Fala, nossa, que bola bonita, deixa eu ver, o que a gente faz? Deixa eu ver. A gente vê com o quê? Com as mãos, né? A gente não fica só no olho. Então, o experimentar, o compartilhar, o dividir, isso tudo é função da escola. Tudo tem que estar presente no espaço lúdico da escola. Então, quando eu vou trabalhar a questão da escrita, eu preciso experienciar essa escrita. Quando eu vou trabalhar a questão da matemática, eu preciso experienciar essa matemática, né? Então, tudo eu preciso experimentar, eu preciso saber como que é, como funciona. Mesmo no tratamento com os jogos, a família sempre está presente. Está presente. A família está presente. A família, ela precisa permitir brincar. O que nós adultos fazemos? A partir do momento que nós vemos que uma criança já está andando, a gente já considera ela como um mini adulto. Então cobra dela coisas que ela não consegue ainda responder. E aí, para a gente brincar com uma criança, eu tenho que olhar no olho dessa criança. Como? Eu tenho que agachar. Eu não posso de cima, olha, você faz isso. Porque quando eu, adulto, estou fazendo isso, o que eu vejo? Eu vejo a criança e o chão. E quando a criança me vê, eu estou, ela vê o adulto e o céu. São as possibilidades. Então, no nível da criança, peraí, presta atenção, vamos conversar. É isso, é troca. Professora, quando vê a resposta, quando vê aquela criança se desenvolvendo, ela se adaptando aos jogos, passando para outros níveis, como é o sentimento, qual é a sensação? Gratificação, Por você acreditar no ser humano. E a gente tem que acreditar. Não é porque uma criança tem uma deficiência intelectual, uma paralisia cerebral,
uma síndrome, um fracasso escolar, uma dificuldade acentuada na aprendizagem, que ela não tem capacidade. Todos nós temos. É acreditar no ser humano, é acreditar na possibilidade, sabe? É dar a oportunidade do ser humano experimentar de uma outra forma. É isso. Isso é a melhor conquista, né? E é interessante que quando essa criança começa a desenvolver e a caminhar com as próprias pernas, né? Que a gente fala, não precisa de uma bengala, que nós que somos a bengala, né? Não precisa mais de uma bengala, ela fala assim, eu não quero sair. Ela tem medo de arriscar também. E aí nós vamos diminuindo a sessão, que geralmente são 3 sessões ou 2 sessões por semana, né? E nós vamos diminuindo, aí fica uma sessão por semana, aí depois uma sessão a cada 15 dias, uma sessão uma vez por mês, e aí termina. Para ela se acostumando. Para ela se acostumando, né? Professora, agora vamos entrar um pouquinho no campo das dificuldades, que toda atuação tem, todo tratamento tem barreiras, tem obstáculos. No tratamento de uma criança com deficiência, qual é o grande obstáculo? Não vamos colocar como um empecilho, porque não atrapalha, só atrapalha o andamento, não impede, mas uma coisa que complica um pouco o tratamento. Uma coisa que complica um pouco o tratamento é a aceitação. O que é isso? Se é uma criança com deficiência, ela vai ter a deficiência e ponto. Para que eu quero um laudo? Eu quero um laudo para dizer que ela é deficiente e quando chegar ao censo da escola, que eu tenho que mostrar para o MEC, né, quantas crianças têm deficiência naquela escola, eu ter o laudo daquela criança ali. Fora isso, é investir nas suas possibilidades. Eu tenho o laudo, a professora tem o laudo dentro da sala de aula. O que ela vai fazer com aquilo? Qual é a função da escola? A função da escola é dar um cuidado para a criança ali no âmbito escolar, né? Tendo ou não deficiência, tendo ou não fracasso, tendo ou não uma dificuldade acentuada na aprendizagem. A função da escola é isso, né? E se não tiver aluno, não tem professor. E hoje em dia não basta só um curso de formação, né? Só uma graduação. Você tem que ir atrás de novos conhecimentos. E como que você vai atrás de novos conhecimentos? Estudando. É a saída. É a saída. Hoje eu posso não ter uma criança deficiente na minha sala, mas amanhã eu posso. Daqui 6 meses eu posso. Ano que vem eu posso. E antes disso é importante estar preparado, né, professor? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Né? Então, o preparo é o conhecimento, é buscar, é ir atrás e acreditar nas possibilidades. Não dá desse jeito, a gente tenta de um outro jeito. Não dá daquele outro jeito, a gente tenta do outro jeito. Porque cada um é especial. Né? Cada um funciona de um jeito. Eu posso ter a mesma deficiência que uma outra pessoa, mas eu funciono de um jeito, a outra pessoa funciona de outro jeito. Então, eu tenho que resgatar o que você tem, acreditar nas suas possibilidades e trabalhar em cima disso. E tudo no tempo de cada um, né? Cada um tem seu tempo. Como a senhora mesma disse agora há pouco. Exato, cada um tem seu tempo. Tá ótimo, professor. Eu queria agradecer o tempo, a disponibilidade, por ter aceitado a nossa entrada aqui hoje. Muito obrigado. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou agora essa entrevista. A professora Tânia Filiu tem uma clínica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realiza um trabalho excelente, tem um acompanhamento e tem a gratidão do Instituto de Formação da UMEP. Queria agradecer novamente, agradecer nossa equipe técnica e dizer que para todos os alunos aí, para ficar todo mundo atento, em breve a gente vai trazer novos materiais, novas entrevistas, a gente vai ter muita coisa ainda para trazer para quem está acompanhando o curso. Queria agradecer novamente, agradecer a todos que estão aqui e uma ótima semana para todo mundo. Obrigado.